deixa eu te perguntar uma coisa, você já ouviu falar do santuário bíblico? E da doutrina bíblica do santuário, você já ouviu falar também? E você que é adventista, sabe qual a importância dessa doutrina para as outras doutrinas vitais da nossa igreja que dão sentido ao nosso movimento? Se você sabe, maravilha! Se não sabe, seu momento de ignorância está prestes a acabar. Venha descobrir mais sobre o que uma simples tenda tem a ver com o que você acredita. Antes de continuar, sem enrolação, já deixa seu like aqui embaixo, antes de você esquecer, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos também, principalmente os nossos irmãos de fé, para que eles venham saber mais sobre a doutrina do santuário. Estamos começando um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, falando de um assunto que eu me atentei mais há relativamente pouco tempo, se considerar meu tempo de batizado. Mas o determinante para eu colocar essa minha ideia em prática foi a sugestão da minha amiga Edriele, colega do curso de psicologia, a melhor líder espiritual da minha sala do noturno, diga-se de passagem. Faz um tempo que ela me mandou um vídeo sobre um cidadão falando sobre a importância do santuário para nossas crenças adventistas e que eu vou estar deixando o link aqui na descrição e vai ter um card aparecendo aqui em cima para você conferir depois o vídeo. Muito interessante. Com isso, ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre esse assunto também. Então, amiga, tá aí, demorei, mas estou fazendo. Bom, para começar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao contrário de outras denominações religiosas, não possui um credo. Se for contar como credo, só se for a própria Bíblia. Tudo o que acreditamos de maneira oficial está dividido em 28 crenças e 6 doutrinas, as quais você pode ter acesso nesse livro. Essa aqui é até a versão antiga, que ainda está 27, mas a versão nova já está disponível na CPB, faz um tempo. E você também pode ter acesso no site oficial da igreja, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também para você conferir depois. A doutrina do santuário, tecnicamente, é uma das 28 crenças, intitulada O Ministério de Cristo no Santuário Celestial, que está inserido dentro de uma das 6 doutrinas, que é a doutrina dos últimos eventos, ou dos eventos finais. Em resumo, nós acreditamos que, segundo a Bíblia, há um santuário no céu, semelhante àquele que Deus mandou que Moisés construísse no deserto, só que esse não foi feito por pessoas, e sim pelo próprio Deus. Nesse santuário, Jesus exerce a função de sumo sacerdote, semelhante como era no deserto, para possibilitar que recebêssemos as bênçãos do sacrifício expiatório feito pelo próprio Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos que em 1844, no ano do grande desapontamento, cumprindo as profecias de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, que é o que marca o início do nosso movimento adventista, Jesus iniciou a segunda e última etapa do seu processo de intercessão, entrando no lugar santíssimo desse santuário celestial e que é chamado de juízo investigativo. Nesse juízo, Cristo declara aqueles que fazem parte do povo de Deus, tanto os que já morreram como os que ainda estão vivos. Quando o juízo investigativo acabar, significa o fim do tempo da graça, que é um dos eventos finais bem próximos da volta de Jesus, mas isso já é uma outra história. Em resumo, é isso. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, queira saber um pouco mais sobre o assunto, deixe aí nos comentários agora, que eu posso responder agora mesmo. Estou assistindo aí juntamente com vocês. Ou pode deixar nos comentários assim que a estreia acabar. Qualquer coisa, vocês também podem ir no próprio site da igreja, que eu falei mais cedo, e ver como o próprio pastor Arilton aborda esse tema de maneira bem interessante. Mas enfim, voltando à pergunta do início. O que uma tenda ou tabernáculo tem a ver comigo? Que diferença faz eu acreditar nessas coisas ou não? Resumindo, é um efeito dominó. Se alguém nega a crença do santuário, várias outras crenças e doutrinas se enfraquecem ou até caem por terra. Não é à toa que é o que diferencia a nossa igreja das outras denominações. Exatamente. Não existe nenhuma outra denominação que defenda ou acredite no santuário da maneira que nós acreditamos. Enfim, vamos começar da premissa defendida nessa crença. Há um santuário no céu, onde Deus habita, e aquele tabernáculo feito no deserto foi como se fosse uma maquete do original que está no céu. Daí começa o espetáculo. Seguindo a lógica que os rituais que eram ministrados no santuário, que você pode conferir na sua Bíblia depois,
representavam de alguma forma algum processo que acontecia no céu, nós podemos chegar a algumas conclusões. Uma delas é que assim como o sumo sacerdote intercedia pelos pecados do povo depois que eles faziam o sacrifício, porque aqui não está falando de confissão, o próprio Jesus se encarrega de interceder por nós junto ao Pai no santuário celestial. Por isso que quando necessitamos de perdão, devemos recorrer a Cristo e não a nenhum outro intercessor vivo ou que já morreu. Outro detalhe é em relação ao evento do ano de 1844. Devido a um erro de interpretação de alguns estudiosos da Bíblia, principalmente de Guilherme Miller, acreditou-se que o santuário que seria purificado na profecia das 2.300 tardes e manhãs era a própria terra e que esse ritual de purificação se referia à segunda vinda de Jesus, que viria para restaurar a terra. Sobre isso é que te convido para assistir uma live que fizemos ano passado sobre esse tema, juntamente com o canal Minha Escola é 10, o canal Fala Sério Pastor, o canal Minutos Proféticos com Haná e também o pastor Ângelo, que estava juntamente conosco. Pois, como podemos perceber, Jesus não voltou, para a decepção daqueles que aguardavam esse maravilhoso evento. Mas o que aconteceu? O cálculo estava errado? Não, batia tudo certinho, estava tudo feito corretamente. Era para alguma coisa estar acontecendo no final das 2.300 tardes e manhãs, mas o quê? Bom, é aí que entra a crença do santuário. Assim como no passado, no deserto, havia a purificação do santuário no dia da expiação, quando o sacerdote passava para o lugar santíssimo para interceder pelo povo. Essa passagem para o lugar santíssimo só acontecia nesse dia. Por isso, com o auxílio do Espírito Santo, que concedeu uma visão especial para Irã Edson, concluiu-se que o evento que marcava aquele dia era a purificação do santuário no céu e que Jesus, naquele dia, tinha passado do lugar santo para o lugar santíssimo para interceder pelos nossos pecados. Foi isso que aconteceu. Logo, sem a doutrina do santuário celestial, como explicar o fim dos 2.300 dias? Não dá! O dia 22 de outubro de 1844 seria nada mais que um erro de data, um erro profético. E assim teriam razão aqueles que sugerem que nossa igreja surgiu de um erro. Por fim, minha razão preferida sobre a importância do santuário celestial se resume a um raciocínio que eu aprendi com meu pai quando eu perguntei isso a ele, e que anos mais tarde foi o raciocínio com o qual eu respondi essa mesma pergunta feita pelo professor Isael na minha aula de santuário. Se levarmos em consideração que o santuário terrestre foi uma representação do santuário celestial, quer dizer que tudo que tinha em um, tinha de alguma forma no outro, certo? O santuário terrestre tinha 3 compartimentos: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No santíssimo havia apenas um móvel, a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, pelo menos até a primeira vez que ela foi capturada, haviam 3 coisas dentro dela: uma porção do primeiro maná que caiu para alimentar os filhos de Israel, o cajado que floresceu, mostrando a aprovação divina de que Arão deveria ser o sumo sacerdote, e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Acho que vocês já viram onde isso vai chegar, né? Eis então o raciocínio. Se não há santuário no céu, não há lugar santíssimo. Não há Arca da Aliança, não há uma representação da lei de Deus no céu. E que diferença isso faz? Se os 10 mandamentos é uma representação da lei de Deus e se encontra no céu, logo, eles não foram abolidos, assim como todo o resto da Bíblia, e tem a necessidade de continuar sendo guardada por nós. Com exceção das leis cerimoniais que se cumpriram e perderam sua validade com a morte de Jesus, porque apontavam para esse evento, mas isso já é uma outra história para outro vídeo. O problema é que se não temos isso como verdade, perdemos um dos mais fortes argumentos acerca da validade eterna da lei de Deus, principalmente do mandamento da guarda do sábado, que no futuro será um símbolo distintivo do povo de Deus. E tudo isso começou com uma tenda. Percebe como uma simples tenda faz uma diferença na sua vida, você acreditando ou não. Aqui eu deixo o meu convite para você que quer aprender mais sobre esses temas da Bíblia. Deixe aí nos comentários seu interesse, ou fale comigo no WhatsApp, tá aí na descrição. Ou fale com qualquer amigo seu adventista sobre estudar mais a Bíblia. Eu tenho certeza que ele terá um prazer imenso de estudar a Bíblia com você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar também para que outras pessoas saibam como uma simples tenda interfere na vida de cada um de nós. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.